Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! E no programa de hoje, o quadro Sertão da Gente mostra uma iniciativa de formação do MST que aborda o tema da questão agrária no Nordeste. Já no território da solidariedade, a gente fica por dentro do prêmio Pacto contra a Fome, concedido pela ONU ao MST em Pernambuco. E a prosa do Aqui Pra Nós é sobre a luta de trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos pela regulamentação da categoria, com Rodrigo Lopes, presidente do CEAMBAP. No Balaio Cultural, vamos conferir a exposição carnavalesca A Magia do Galo, que está acontecendo no Museu do Passo do Frevo, no Recife, em Pernambuco. Você sabe o que é questão agrária? Há quase 40 anos, o movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, MST, reivindica que esse tema seja debatido com prioridade pelo Estado. No fim de outubro, o movimento realizou, junto a parceiros, um curso que traz o recorte Nordeste para o assunto. O momento aconteceu no Centro de Formação Paulo Freire, no assentamento Normandia. Quem conta pra gente é o repórter Rodolfo Rodrigo. Entre o final de outubro e início de novembro, o Centro de Formação Paulo Freire, em Normandia, Caruaru, sediou o curso de Política em Questão Agrária. Uma iniciativa promovida pela Escola Nacional Florestan Fernandes, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a Via Campesina Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Centro de Formação Paulo Freire. O curso teve o objetivo de aprofundar a discussão sobre o modelo fundiário do Nordeste e a compreensão do desenvolvimento do capitalismo na região. Neuri Rossetto, dirigente nacional do MST, foi um dos facilitadores do momento. Ele falou sobre o Programa de Reforma Agrária Popular do MST e ressaltou a importância de ter o conhecimento a respeito do assunto. Desde o processo de globalização e do modelo neoliberalismo na produção, mudou radicalmente a questão agrária no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, para se inserir no mercado internacional, voltou a ser um país que prioriza a exportação de produtos primários. O nosso programa de reforma agrária popular continua fazendo a luta para que essas terras agricultáveis prioritariamente sejam destinadas à produção de alimentos saudáveis para a agricultura brasileira. Portanto, essa mudança que aconteceu na agricultura, em função da globalização capitalista, nos fez também a pensar uma nova elaboração teórica no conceito de reforma agrária para o país. É o que nós chamamos de uma reforma agrária popular, onde defendemos a distribuição de terras para os camponeses e, ao mesmo tempo, queremos fazer uma disputa do modelo de agricultura para o Brasil, que é um modelo que se contrapõe ao agronegócio, que prioriza apenas a exportação das nossas riquezas naturais. Durante o período de aulas, os participantes exploraram temas relacionados à questão agrária no Nordeste e os modos de produção capitalista. O curso reuniu 70 militantes de organizações sociais, dirigentes e coordenadores de assentamentos e setores estaduais do MST, representando os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia e Pernambuco. A militante Maria da Guia nos contou como foi a sua experiência no curso. Para mim, o curso foi uma experiência incrível, uma experiência de muito aprendizado, para a gente entender o porquê da luta e da defesa por uma reforma agrária, E lá no curso a gente aprendeu que não é apenas uma reforma agrária, mas também, é uma reforma agrária popular, uma reforma agrária que envolva o povo nesse processo. Então, a partir do que foi discutido no curso, dos conteúdos que foram trabalhados, eu saí de lá com um outro entendimento do que é questão agrária, o que pode ser uma reforma agrária no Nordeste, algo que é extremamente importante, para a nossa sociedade e principalmente para a classe trabalhadora. O dirigente Neuri Rossetto ressaltou que após 40 anos de atuação do MST, o Programa de Reforma Agrária
passou por alterações, se tornando mais popular. Como resultado, a expectativa do compartilhamento dos conhecimentos e a construção da reforma agrária popular. O conhecimento, ele sempre, em todos os momentos, não apenas na conjuntura atual, é sempre essencial ter uma base teórica, uma base de conhecimento em todos os seus aspectos, seja tecnológico, seja político, seja social, para que a gente realmente possa pensar um modelo de agricultura que atenda os interesses da população brasileira, que dê uma resposta àquilo que é as necessidades que o povo brasileiro referentes à questão da produção na agricultura. Sem isso, sem o conhecimento, sem uma base de conhecimento, essa questão sempre fica deficiente, sempre vai ficar uma resposta que não atenderá na plenitude os interesses da população brasileira. O MST também recebeu o prêmio Pacto contra a Fome, concedido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconheceu a atuação da campanha Mãos Solidárias em Pernambuco. A iniciativa distribuiu mais de 1 milhão de marmitas para famílias do Recife e da região metropolitana e mobilizou diversas metodologias sociais durante a pandemia, na luta contra a fome e a pobreza. Confira a conversa com o coordenador da Mãos Solidárias e integrante da Direção Nacional do MST por Pernambuco, Paulo Mansan. Foi fruto de muita solidariedade, de muitas mãos solidárias e de uma decisão política de fazer. Mas assim, no início da pandemia, aqui em Pernambuco, dentro do Armazém do Campo do Recife, a gente criou algo chamado Marmita Solidária, que nós poderíamos dizer que foram os primórdios de tudo. E nos arriscamos dizer, inclusive, da solidariedade nesse período pandêmico do Brasil, não só do MST, mas de várias outras organizações também que se somaram nesse processo. Mas então, no dia 17 de março de 2020, a gente começa com uma iniciativa do Marmita Solidária. Em menos de 48 horas, saem de 50 marmitas para 2.000 marmitas diárias que nós mantivemos por 1 ano e meio, diariamente entregando mais de 2.000 marmitas dentro do Armazém do Campo para a população em situação de rua. Meu nome é Eric, eu estou agradecendo muito por essa ajuda que estão dando na pandemia aqui a gente. Moradores de rua que estão precisando. Se não fosse essa marmitinha aqui, para todos os moradores de rua, para a gente realmente acabar com o ambulante, não sei o que seria, entendeu? Para além do Covid, a gente se deu conta que as pessoas estavam literalmente passando muita fome e conseguimos fazer essa ponte do campo e da cidade. Então, os assentamentos que estavam no momento da história que a gente chamou dentro do MST de isolamento produtivo, criaram espaços solidários, que depois nós batizamos de roçados solidários, ou seja, cada assentamento deixava uma pequena área, ou cada acampamento, para produzir para a solidariedade. E com esses agentes populares, a gente fazia a conexão com o urbano e com as comunidades pauperizadas. Então, os assentados produziam e doavam, a gente conseguiu organizar e ainda hoje funciona. Posteriormente, nós começamos a comprar uma parte dos assentados. Aí chegavam dentro dessas comunidades, que no nosso caso é uma rede de mais de 50 comunidades. Aí na ponta, na comunidade, nós criamos uma outra coisa, que se chamou os Bancos Populares de Alimentos, que são os espaços aonde chegam as doações do MST, que em números estão em aproximadamente 1.400 toneladas só em Pernambuco de comida distribuída. Então hoje a nossa rede conta com 17 cozinhas, que aí depois mais algumas foram criadas, mais a cozinha-mãe, que é a cozinha do Armazém do Campo, que serve comida para a população em situação de rua. As outras estão dentro das comunidades. Eu não sei se vocês perceberam que, com relação ao programa original, tem uma novidade, que é a cozinha popular. A cozinha popular entrou aqui e ela terá que ser transformada em políticas públicas, porque terá que ter afinidade com alguma instituição para poder receber ajuda financeira, o financiamento material. E foi com grande alegria que a gente recebeu a notícia de que
Através do PAA se tem uma lei também para as cozinhas populares solidárias, enfim, de autoria do deputado federal Guilherme Boulos. Também, logicamente, que nesse processo a gente se envolve, faz trocas, ajudas com as cozinhas do MTST também, aqui em Pernambuco eles têm duas. Então, todo mundo se ajuda, é um grande mutirão de solidariedade, e a lei agora do PA vai potencializar isso. Com esse novo edital que foi anunciado, eles anunciaram mais 30 milhões direcionados para as cozinhas. Então, as cozinhas vão ter uma prioridade central nessa outra leva. E assim, com a promessa de que, tendo demanda, e o que tem, se amplia, porque a fome não espera. Então, essa eu acho que é a grande luta. Quando falamos da garantia de direitos da classe trabalhadora, uma categoria que está na prioridade dessa pauta é quem trabalha com aplicativos digitais. Categoria essa que tem lutado por regulamentação da sua situação. Para entender mais sobre o assunto, a gente conversou com o Rodrigo Lopes, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por aplicativo do Estado de Pernambuco, o CEAMBAP. Rodrigo, seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste. Bom dia a todos e a todas. E bom, Rodrigo, para a gente começar a conversa, os trabalhadores por aplicativo têm protagonizado desde a pandemia importantes paralisações e reivindicações por direitos, né? Quais são as principais lutas e as principais reivindicações de vocês? Vou falar um pouco da luta do sindicato, que não começou de hoje, veio desde 2018, na criação da AMAP-PE, e em 2021 a gente criou o primeiro sindicato do Brasil dos entregadores por aplicativo. Hoje, a categoria ela tem como, vamos dizer assim, uma herança que causou muita discordância quando se toca no assunto de regulamentação, quando se fala o nome sindicalismo. Mas, com o decorrer do tempo, essa narrativa ela está sendo derrubada, ela está sendo reconstruída. E a categoria ainda é um número pequeno ainda, mas 27%, 23%, assim é o que dizem, é o número que está se aceitando, né, a contribuir sobre a regularização. E o principal ponto é a previdência social, que, do lado dos entregadores, o índice de acidentes, principalmente aqui em Recife, teve um aumento de um ano para o outro, no mesmo período, de mais de 700 sinistros registrados pela Agência de Trânsito aqui da capital. Sem falar dos direitos de resposta, que essas empresas tratam eles como, vamos dizer assim, como descartáveis. A gente não pode permitir, são seres humanos, são mulheres, são homens, pais de famílias, estão ali na ponta trabalhando e exercendo a sua atividade, que com o único ou só objetivo, levar o sustento para casa. E as empresas, ela não dá oportunidade, não dá voz para que o trabalhador se defenda. Sem falar também do ponto de apoio. O índice de mulheres, Yali, está aumentando cada vez mais. Mulheres trabalhadoras, mães de famílias, que precisam levar o sustento. Rodrigo, você está compondo o grupo de trabalho instalado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para elaborar proposta de regulamentação para o trabalho por aplicativo no país. A proposta já tem pontos consolidados? Qual o foco desse debate no Ministério? Quando o governo montou a mesa tripartite, primeiramente que não ia ter entregadores, ia ter as centrais sindicais, os presidentes das centrais. E ali a gente começou a debater, começou a pressionar, e aí começou a encaixar
nós na conversa. Nós fomos incluídos. Então, lideranças de várias partes do país participaram. Eu fiquei como o único representante do Nordeste na mesa, lá, dos entregadores, do motorista, teve outro companheiro da Bahia, mas foi a única luta que, tipo assim, que a gente não esperava realizar e realizou, para poder a gente se esforçar para estar na mesa. E conseguimos, graças a Deus. A partir dali, a mesa se dividiu em dois, motoristas e motociclistas. Os debates foram pelo um caminho e para o outro. Resumindo, os motoristas aceitaram o acordo, acredito que já deve estar sabendo. Os entregadores não aceitou. Eu digo, por quê? Porque a gente não aceita discutir acordo nenhum se o tempo disponível, a hora logada, não estiver incluso no debate. E o que as empresas querem é não discutir isso de forma alguma. E a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Porque a hora logada, o tempo disponível, é o investimento que o trabalhador fez para estar ali. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação, Yali, com o futuro dessa mesa, se a gente aceitasse daqui para frente. Mas, graças a Deus, a gente não aceitou. Por quê? Já imaginou se um companheiro que está trabalhando em alguma lanchonete, ele só receba por cada hambúrguer que ele assar? O tempo disponível dele, que ele sai da casa dele, se desloca para lá, fica lá à disposição. E se não vender nenhum hambúrguer, ele perdeu o dia dele, fica lá. A gente tem essa preocupação. Já imaginou se o recepcionista e a camareira de um hotel só receba por quantidade de hóspede? A gente se preocupa com isso. E aí a gente preferiu, Yali, levar essa discussão para dentro do Congresso. Na penúltima semana do mês de outubro desse ano, a gente teve uma reunião com o Ministério do Trabalho e Emprego, o secretário executivo Chico Macena, onde a gente tratou da estrutura do PL. Se a gente vai mandar 2 PL separados, de motorista ou de carro, ou se vai um PL unificado, motociclista e carro. E aí a gente topou em um PL unificado, motorista e motociclista e os bikes. Todo mundo junto em um caminho só, até por questões de estratégias para o debate. Bem, a nível nacional, você está compondo o GT no Ministério do Trabalho, mas aqui em Pernambuco, há algum canal de diálogo com o governo do estado para se pensar a regulamentação da categoria? No estado de Pernambuco, tem um diálogo muito bom com a LEP e com a Câmara dos Vereadores da cidade do Recife. O primeiro foi a Câmara dos Vereadores da cidade do Recife. A gente construiu um grupo de trabalho para que possa regulamentar o transporte por aplicativo dentro da cidade. Tivemos alguns vereadores aliados, e está crescendo cada vez mais, e que compreenderam que nada pode ser decidido se não vier de Brasília. E aí a gente está tratando de outros pontos de apoio, cursos, regularização da moto, do carro, para que a gente possa organizar essa categoria sem ônus para o trabalhador. Isso é um ponto positivo. Já na Câmara dos Deputados, a iniciativa foi tomada da mesma forma. Solicitamos que criasse um grupo de trabalho para que possamos discutir outros assuntos. Por exemplo, criar uma lei a nível de Estado que defina se o trabalhador deve ou não subir até os apartamentos. E aí foram aceitos, foi criado um grupo de trabalho também dentro da LEP, com a bancada da oposição da governadora, que a gente continuando trabalhando para poder reajustar esses pequenos ajustes que precisa ser feito através de uma PL, um projeto de lei
sancionado pela governadora, a gente vai conseguir acabar com esses assédios. Bem, por fim, o SEAMBAP tem o apoio do Fundo Labora, que é o Fundo de Apoio ao Trabalho Digno, que tem ajudado a elaborar uma proposta de regulamentação da categoria. Como é que tem sido essa parceria? O Grupo Labora, do Fundo Brasil, foi extremamente fundamental para o fortalecimento do sindicato, para a formação política da base, para que a gente se aproximasse mais ainda desses trabalhadores e trabalhadoras. Como eu ressaltei no começo da entrevista, o trabalho que a gente vem fazendo está sendo tão bem aceito pela classe trabalhadora que, com a Secretaria da Mulher LGBTQIA+, a gente conseguiu desenvolver, descobrir, né, dores que as trabalhadoras passam, qual eu, como liderança, como entregador, experiente há 15 anos, não imaginava isso. Sem falar, Yali, que também a gente, depois da criação da Secretaria da Mulher LGBTQIA+, também apareceu, né, trabalhadoras trans que vieram ouvir e entender as propostas do sindicato e acabaram se associando. Isso me deixa muito feliz, porque fortalece cada vez mais a nossa luta e consolida, diz que esse é o caminho que a gente tem que seguir, ouvindo todos e todas e todos, para que ninguém fique de fora. Rodrigo Lopes, muito obrigada. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Nós que agradecemos todo esse apoio, essa contribuição importantíssima que vocês estão fazendo para levar para a sociedade como um todo o que está realmente acontecendo. Falta pouco mais de 3 meses para o Carnaval 2024, mas o Galo da Madrugada, bloco carnavalesco recifense considerado o maior do mundo, já está dando os ares em uma exposição. Sua história com os foliões está sendo apresentada no Museu Passo do Frevo, localizado no bairro do Recife Antigo, em Pernambuco. Quem conta pra gente é o repórter Rodolfo Rodrigo. Como se o carnaval já estivesse em pleno andamento, o Museu e Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo, o Passo do Frevo no Recife, traz uma exposição que mergulha na essência do Galo da Madrugada. A magia do galo nos insere numa experiência imersiva que reconta a trajetória do maior bloco de carnaval do mundo. Do primeiro ano de apresentação do bloco em 1977 até o Carnaval de 2023, são reunidos na exposição representações de antigos carnavais que concretizaram o reinado do Galo da Madrugada. Essa é a oportunidade que a gente tem pela primeira vez de trazer uma exposição que conta a história de uma agremiação do frevo, uma agremiação carnavalesca da cidade do Recife, uma referência, né, para a história do carnaval brasileiro, carnaval pernambucano. E foi uma grande oportunidade de a gente celebrar a história de 44 carnavais, né? São 44 anos nas ruas do Recife, reunindo multidões a cada ano. Então, essa é uma exposição que a gente quer homenagear realmente um dos grandes nomes da história do frevo no Recife. Com curadoria de Ângelo Filizola, a exposição destaca a grandiosidade, tradição, memória e vivacidade que fazem do Galo da Madrugada um calendário do carnaval. O Galo da Madrugada é uma tradição que sinaliza o início oficial do carnaval na região, marcando o sábado de carnaval com a quebra das convenções. No Passo do Frevo, a exposição se divide em 3 ambientes, cada um projetado para celebrar o bloco. O espaço Tempo Festivo narra a história do Galo ao longo dos seus 44 desfiles pelas ruas do Recife, apresentando documentos históricos, peças do acervo do bloco e narrativas memoráveis. Homenagens a figuras importantes como Enéas Freire, fundador e presidente emérito do Galo, também estão presentes. No ambiente Magia das Multidões, a gente emerge no desfile do Galo, se aproximando da experiência que é viver o bloco na rua. Na sala Território Folião, a exposição explora a relação do Galo da Madrugada com o centro do Recife, destacando os bairros de São José e Santo Antônio
e celebrando tanto as tradições festivas passadas como as atuais. Desde 1994, quando entrou pela primeira vez para o Guinness Book, como o maior bloco de carnaval, no caso, para a nossa história, o maior clube de frevo, para reunir essas pessoas no centro da cidade. E isso deu uma visibilidade enorme, tanto no Brasil quanto no mundo. Então a gente recebe milhões de foliões brasileiros, estrangeiros, para brincar e sentir o frevo nas ruas do Recife. Então o Galo da Madrugada tem uma grande contribuição para essa história, para a formação da nossa identidade, para a história cultural do frevo e, claro, dos carnavais do Brasil. Para quem só conhece o Galo pela TV, a experiência na exposição é um passaporte para a folia nas ruas. Joana Dark e Matheus Cavalcante são do Ceará e ficaram encantados com a exposição. A gente veio só pela TV, a primeira vez que a gente estava vendo pessoalmente, né? A gente só via pela TV mesmo. Só nos desfiles, das escolas, a gente via no carnaval, ficava nessa curiosidade. Ver a origem, né? E como é multicultural, né? Como agrega vários elementos, vários aspectos da cultura de Recife, não só de Recife, mas de Pernambuco em si, né? Em exibição até março de 2024, a mostra é resultado da colaboração entre o Passo do Frevo, Cactus Produções e o próprio Galo da Madrugada, com apoio do Ministério da Cultura, da Prefeitura do Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife e do Instituto Cultural Vale. A exposição faz parte da celebração dos 10 anos do Passo do Frevo. Para ficar por dentro dos horários e valores, acesse o Instagram, @PacoDoFrevo. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.